Olá pessoal, aqui é Elson Azevedo e hoje nós temos mais um episódio do Mente Zen Podcast, o seu desfragmentador de discos. Tudo bem, Verinha? Tudo bem? Hoje nós vamos... O Mente Zen vai dar alguns pitacos aí num problema de saúde pública, que antes era uma questão das grandes metrópoles do Brasil e hoje é um problema também em cidades menores, que é a questão do consumo de crack e a formação daquelas regiões que em São Paulo, aqui em São Paulo a gente chamou de Cracolândia, né? E agora tem Cracolândia se espalhando pelo Brasil todo e para vários bairros das cidades. Então, nosso pitaco nessa questão. Ninguém melhor, né, do que você para falar um pouquinho, né, da experiência nesses anos em relação a isso. E só para, enfim, eu fiz parte durante alguns anos do trabalho de saúde na Cracolândia, aqui em São Paulo. Tive de 2013 a 2016. E trabalhava efetivamente na Cracolândia. Assim, eu era diretor de um hospital que ficava na Cracolândia, a unidade Recomeço Helvétia. E foi uma experiência... Quando eu olho assim para trás, eu falo, talvez tenha sido a coisa mais importante que eu fiz na vida, né? Porque é uma ação com impacto na vida das pessoas, né? Salvando vidas. Assim, eu acho que é das coisas mais importantes que eu já fiz. Me orgulho muito. E aí, às vezes, você pode pensar assim, tá, mas 2013, agora nós estamos... O que mudou? Parece que está pior, né? E é um pouco essa reflexão que eu queria fazer, né? De onde surge esse problema, né? E quais seriam caminhos para resolver. Talvez um ponto seja assim, né? Nós temos o problema da droga, né? Então, do crack. Né? Mas quando a gente vai estudar a relação das pessoas com uma substância, né? Você tem que estudar a droga, características biológicas, né, do cérebro, né, e da pessoa, e o contexto, né, cultural, social, em que esse encontro acontece. Né? Sim. Porque tem, sei lá, você pode ter encontros do sujeito com a droga e isso tem uma função social totalmente diferente. Está lá o xamã da tribo que vai consumir uma substância que altera o seu funcionamento mental e aquilo tem um significado totalmente diferente. Aquilo é feito num momento ritualístico, uma vez por mês. É uma outra história, né? Ou então você tem drogas que têm um papel social, né? Nas civilizações, né? Parece que o álcool sempre fez muita parte do contexto social, né? Então, o aspecto social é muito relevante. E aí você tem o crack. Né? O crack que é um problema que no Brasil chegou ali no começo da década de 80, mas mais para o final da década de 80 que foi se consolidando e parece ali no finalzinho da década de 80 que começou a formação da Cracolândia na região da Luz aqui em São Paulo. Né? O que é uma Cracolândia? O termo técnico é uma cena aberta de consumo de drogas. Ou seja, consumo de drogas numa área pública aberta. Não é escondido, não é num beco, é a céu aberto numa área urbana. Normalmente é numa área urbana degradada, ou uma área urbana que está passando por uma transição, né? Então, assim, a cidade faz as suas transições, né? Os prédios velhos vão precisar ser renovados, né? As estruturas de concreto que um dia fizeram sentido não fazem mais. E ali na região da Luz tinha uma grande estação ferroviária e alguns prédios muito antigos. E aí, nesse momento de transição, uma área que ficou degradada, né? No final ali da década de 80. O que é o crack? O crack, ele é um subproduto da produção de cocaína. A cocaína, o sal,
ele precisa de química fina, assim, né? Ele precisa para produzir. Então, se tem um subproduto mais barato de fazer, relativamente mais simples de fazer, e que vai ser fumado ao invés de ser aspirado. Então, ali na década de 80, quando surgiu esse problema, a cocaína é de rico, porque é caro. Então, tá lá os caras de Wall Street ou da Bolsa de Valores e alta sociedade. E o crack fumado barato para os pobres, né? O fato da droga ser fumada e não aspirada muda significativamente o efeito. A droga aspirada, né, inalada, ela tem um tempo, ela demora um pouquinho mais para começar o efeito, e o efeito dura um pouco mais. A droga fumada, o pulmão é muito poderoso de absorver as coisas. É um negócio instantâneo, começa e acaba, né? E esse começa e acaba cria assim, vem o efeito avassalador e acaba. Isso é muito viciante para o cérebro. Então, essa forma de usar, o que no frigir dos ovos vai ser a cocaína, né? Mas essa forma de administração, ela é muito poderosa para causar vício, né? E aí, olha só, você tem tudo bem que a substância em si vai ser a mesma da cocaína, mas é uma forma de administração que potencializa muito, muito o comportamento de dependência, o comportamento compulsivo. Quer dizer, eu vou usar e vai vir aquela compulsão para usar mais. Numa população que é vulnerável. Então, já é um produto que foi comercializado para populações vulneráveis, né? Como mais barato, então, a cocaína lá para classe média alta, para os ricos, para o cara da Bolsa de Valores e para o CEO, para não sei quem. E o crack é para a população vulnerável. Então, é uma mistura terrível, explosiva, né? Porque é uma população que vai ter menos suporte. E veja, você vai ter contato com a substância que tem um potencial grande de dependência e que tem um potencial de um consumo muito compulsivo. E você não tem suporte familiar direito, você não tem suporte social para o tratamento. Vamos pensar, década de 80, quando começou esse problema, não tinha SUS. Não tinha SUS. Onde é que o cara se tratava? O cara que estava em situação de rua, né? Quem tem dinheiro vai se vira, né? Quem tem uma família vai se vira, profissão, sei lá, as coisas. Não que seja fácil, é muito difícil lidar com dependência, é muito difícil. Mas todas essas questões sociais potencializam o problema, né? E aí, o que é. Então, a coisa do crack, né? Você fuma e começa um efeito e acaba, né? Mas se acaba. E aí você vai sentir aquilo de novo. Então, é muito comum você ver assim, pessoas que foram lá e ficou 3 dias. Ficou 3 dias e ali foi talvez a primeira experiência da pessoa com crack ali, né? Uhum. Não que ela tenha ficado dependente desses 3, mas foi um uso que foi se perpetuando ali e ela ficou na rua 3 dias. Né? Algumas dessas pessoas vão ter dependência. E aí a cena aberta de uso, Verinha, ela cria a seguinte situação. A pessoa que está dependente e que vai ter um uso compulsivo, ela vai voltar pro bairro dela, para casa dela. Como é que ela vai fazer esse uso compulsivo? Alguém vai chamar a polícia, alguém vai... Sei lá, não vai dar. Ela vai para um lugar que ela não vai ser julgada, né? Ela vai para um lugar em que ela vai conseguir fazer aquele uso compulsivo. Tem a droga disponível. Tem alguma, digamos assim, entre aspas, uma certa proteção, porque você tem algumas regras tácitas ali, né? Você tem uma comunidade. Tem uma comunidade ali, né? Então tem alguma... E é possível ele fazer aquele uso.
E aqui em São Paulo, você chega a ter ali 1.500, 2.000 pessoas usando crack em via pública, a céu aberto, durante o dia. Né? E o que está rolando por trás dessa história? Você tem o tráfico, você tem as pessoas que colocam droga lá, e obviamente o traficante que está lá, o cara que está lá vendendo, ele é ele é a pontinha da história, né? E você tem todo o aparato de polícia, de segurança, que tenta tenta coibir isso tudo, mas é muito complicado. Você tem 1.500 pessoas, né? E aí, digamos, a polícia vai fazer uma prisão, é o caos na terra, né? Porque, de certa forma, o tráfico usa os usuários como escudo ali, né? Então, toda a intervenção policial, frequentemente a intervenção policial é um tumulto horrível e com depredação. Então, a polícia, o que é mais produtivo são os trabalhos de inteligência, né? Para pegar os caras que são efetivamente mais relevantes no caminho da droga. Né? E aí o crack foi se espalhando. Nos últimos 15 anos, o crack foi se espalhando. Deixou de ser um problema de São Paulo, do Rio, passou a ser um problema das pequenas cidades também. Você vai no interior e via a questão do crack. Em Goiânia, eu sou de Goiânia, não tinha crack, o uso de crack. Tem pequenas cracolândias lá em Goiânia. Esse problema foi se espalhando, e é porque o crime organizado também se especializou em criar essa rede de distribuição da substância, né? Sim. Então, é muito complicado e, obviamente, tem uma parte da resolução dessa história, todo o que fazer com o tráfico, como combater o tráfico internacional de drogas, essa rede de distribuição, né? Isso é uma parte fundamental. Mas aqui na Cracolândia, essas 1.500 pessoas, velhinho. 1.500 pessoas usando drogas, 20, 30 pedras, 40 por dia. E, às vezes, o que interrompe um período de uso compulsivo desses é um colapso total, físico. A pessoa desmaia. Desmaia. E eu, no meu começo da minha história lá na Cracolândia, assim, peguei algumas dessas situações assim, e eu, médico ali, fui examinar e falei, não, é uma emergência. E aí, às vezes, a pessoa fala, não, dá um tempinho pra ele aí. Não. E é isso, é desesperador, assim. Eu acho que era um período da minha vida, assim, que todo dia eu tinha uma injeção de ter humildade com a vida, de ter a sensação, assim, né? Poxa, mas como a vida pode ser devastadora para as pessoas, né? E andar ali eu lembro, é como se eu estivesse indo para uma cena de pós-apocalíptica, né? A sujeira, as pessoas comendo lixo, sujas. É desesperador. Desesperador. Assim, né, ao te ouvir falar, né, então, o quanto de reflexões e sentimentos afloram, né, diante de outro ser humano, por exemplo, que chegou a essa condição, né, então, como essa pessoa, assim, se sente, né, quantos momentos de consciência essa pessoa tem? Pouquíssimos, né? Mas talvez mais do que ela gostaria. É duro isso, né? E aí você pode pensar, como é que uma pessoa pode escolher isso, né? E aí tem uma parte de escolha, tem uma parte que é a doença, né? No frigir dos ovos é a doença.
né? O encontro da pessoa com a droga, ele tem um monte de fatores, né? Mas, de maneira geral, a maior parte das pessoas que se tiverem um encontro com a droga não vão se tornar dependentes. Pode ser a droga que cause mais dependência de todas. Uma parte das pessoas tem a propensão a desenvolver dependência e tem outras não. Né? E ela não vai saber disso antes. Você não vai saber disso antes, mas é assim, você tem uma certa propensão, e às vezes você tem uma propensão específica para um tipo de droga, né? Então, sei lá, é o tipo de droga estimulante que é o que o seu cérebro tem mais vulnerabilidade, ou uma droga relaxante, tipo álcool, sei lá, né? Isso vai do cérebro de cada um, mas você tem algumas características que predispõem a pessoa a buscar o encontro com a droga. Eu sou tão medroso que para mim é muito... não seria... O risco, né? O risco que você corre, vai que eu sou, né? E eu acho que não tem... Eu nem acho que isso é um mérito, né? Mas é meio que uma característica inata minha, assim, né? E tem pessoas que são mais propensas ao risco. E quer saber de uma coisa? A gente precisa dessas pessoas. Se não fossem essas pessoas, como é que a gente ia fazer novas descobertas? Como é que a gente ia chegar, atravessar o Atlântico sem saber o que tinha do outro lado? Como é que a gente ia, sei lá, descobrir o que tem no fundo do mar, que a gente descobrir o que tem no espaço? A gente precisa dessas pessoas. A gente precisa de pessoas para serem... para desbravarem, para serem líderes, para... Sei lá, a gente precisa dessas pessoas. Eu te ouvi assim, lembrei daquela frase, né, do Dostoiévski, né? Então, quando fala, né, das gaiolas, né, que elas são um lugar seguro. Então, o quanto às vezes a gente pode ter um caminho também do meio, né? A gaiola está aberta, a gente sai um pouquinho e volta, né? Mas são características da personalidade que vão também predispor a pessoa a ter uma experiência com uma substância, como, por exemplo, pode ser o crack. Então, eu estou tentando falar sem julgamento moral, assim, sem julgamento ético, né? Mas como esse tipo de característica aumenta a chance da pessoa experimentar algo que a gente sabe que é arriscado e sabe que tem o potencial de prejudicar. Uma pessoa como eu, assim, super avessa a riscos e medrosa para burro, a chance de eu... é mínima, assim, né? E até talvez... Mas a chance também de eu ir desbravar o espaço é zero também, né? Eu me identifico, assim, muito, né, com essa sua fala, né, no sentido de a possibilidade de, né, então o risco e o medo, né, no meu caso, superaria toda a promessa de qualquer viagem a Nárnia ou experiência diferente. E o quanto, sendo assim, o quanto pode ter sido impactante perceber, né, as pessoas que estão desse outro lado com essa disposição, né? E você fala assim, putz, quem tá lá? E obviamente, eu falei, né, é uma droga meio que tem esse uso mais em pessoas em situação de vulnerabilidade social, né? Mas isso foi mudando, né? Foi mudando, mas sempre teve lá. Sempre, aí você vai na coisa, aí tem lá um cara que é um médico, um cara que é um artista que você já viu na televisão, pessoas... E ali, naquela situação de vulnerabilidade. E talvez esse que eu tinha falado, assim, né? Dessas características de personalidade que predispõem a pessoa a experimentar a substância, mas são também características de personalidade importantes, de liderança, de exercer funções sociais de risco. Tipo, sei lá, todas as funções sociais de risco. Tem que ser um cara que topa riscos, né? Então, de certa forma, eu estou dizendo assim, que tem algumas pessoas que falam assim, devia explodir uma bomba e morrer todo mundo. Primeiro que, do ponto de vista humano e ético,
Não, né? Sim. Não. Mas segundo, que a gente precisa... Essas características, a gente precisa delas. E quantas pessoas não se recuperam e vão assumir posições de liderança? Sabe? E vão produzir transformações sociais na sua realidade, no lugar onde que essas pessoas circulam. Né? Então, são pessoas... Tem o dever humano, né, de cuidar de um semelhante, de querer o bem do semelhante, mas a gente precisa dessas pessoas. Essas pessoas têm características que podem contribuir, né? Que é como a gente conversou, né? Sobre, por exemplo, a raiva. Dependendo como a gente usa, ela pode ser positiva ou negativa, Isso, né? exato. Pode beneficiar ou trazer um mal. Uhum. Então, essa característica enquanto ser humano, né? E aí, então a pessoa teve um encontro com a droga, uma droga com potencial compulsivo. E quando a pessoa entra em contato com a droga, o primeiro gatilho para encontrar a droga é a impulsividade, né? Essa coisa de você querer experimentar o risco, né? Então, vou fazer mesmo que seja arriscado. E buscando um prazer, buscando alguma coisa nesse sentido. Mas com o passar do tempo, o que vai acontecendo? Você não está mais buscando prazer, você só não consegue mais parar. É aí que vira a dependência. Não é que você está buscando um prazer, é que não usar é tão desconfortável que você não consegue parar. Então, começa com a impulsividade de fazer e no frigir dos ovos o que acontece é a compulsão. Impulsividade é você ir lá e fazer apesar do risco. E compulsão é você não conseguir parar apesar do tanto que aquilo está ferrando a sua vida. Né? Deve ser algo assim também muito desesperador para a pessoa, às vezes, se dar conta, né? Em algum momento, talvez até pelo sofrimento, pelo cansaço, a vontade, por exemplo, de parar e não conseguir. E também assim, né? Eu lembro... E aí, eu sou especialista em dependência química, então, eu tenho formado num dos melhores lugares do Brasil, um lugar de destaque do mundo, e cheio de ideias, cheio de planos, né? Cheio das ferramentas, né? E aí, conversando com uma pessoa dependente de crack da Cracolândia, dizendo, doutor, sabe por que eu não paro? E, claro, esse era o discurso ali, né? Mas eu acho que é uma visão da coisa que mostra tanto que esse problema é complexo. Sabe por que eu não paro? Hoje, meu único problema é encontrar a próxima pedra. Se eu parar, eu tô devendo pensão alimentícia, eu vou ser preso. E aí, além de ser preso, eu tô devendo 300 mil. Eu vou ter que dar um jeito de arranjar emprego. Eu vou ter que me haver... além dessa parte prática, eu tenho que me haver com os meus filhos, que eu quero ter... Se vão me perdoar, se não vão. Como é que eu vou voltar a trabalhar? Minha família que não me aceita, eu não tenho onde morar. Quanto tempo eu vou demorar para recuperar isso? E você quer que eu pare para isso? Claro que isso é só uma parte da história. Porque, assim, recuperar isso, digamos assim, a única forma de recuperar isso é parando de usar. E o oposto disso, ficar usando ali na rua, comendo lixo, sofrendo violência, frequentemente sofrendo abuso físico, sexual. É terrível, né? Mas isso me ligou uma coisa que eu falei assim, putz, é duro, né? Tem muita coisa rolando por trás dessa história. Mas, obviamente, o fio condutor ali da maior parte das pessoas é a dependência, né? E é a dependência que impede que elas saiam. E aí o trabalho que eu participei, que, de certa forma, foi sendo realizado, mas com idas e vindas, né? O Brasil é o país do eterno recomeço, né? Você começa um trabalho, aí o próximo que assume
quer começar a mudar tudo, mudar o nome, mudar não sei o quê, e aí... As coisas não têm continuidade. E esse é um problema que é difícil, óbvio que é difícil, mas a Europa viveu problemas de cenas abertas de consumo de drogas na década de 70, 80, com heroína, e lidou com isso, né? Os Estados Unidos enfrentou a epidemia de crack na década de 80, com cenas abertas de consumo, e, lidou com isso. Não que não tenha problemas hoje, claro que tem. Mas a gente mais ou menos já tem alguns elementos do que daria para funcionar, né? E aqui a gente fica nessa, começa e muda tudo, aí começa a mudar tudo. E no fundo é um esforço de 10, 15 anos de uma ação coordenada, com verba suficiente, com um forte componente de atenção à saúde, mas também com um olhar para o social, para essas outras demandas, inclusive as demandas jurídicas / policiais, né? E eu acho que é um trabalho de 10, 15 anos. Né? Então você fala assim... Não é nada imediato. Não, você fala assim, eu vou ser eleito aqui, eu vou resolver o problema da Cracolândia no meu mandato. Não vai. Não é possível. Você não vai. Você pode dar uma direção certa. Você pode construir alguma coisa, mas você vai ter que dividir esse louro com as próximas 2 gestões, infelizmente, né? Sim. Mas é um trabalho sério. E às vezes começa... E, obviamente, eu não falei, mas a questão do tráfico internacional de drogas e das ações de inteligência, etc. E se discute muito, assim, tem muito ibope a questão da descriminalização das drogas, né? Sim. E assim... É melhor sim, é melhor não, né? As opiniões muito divididas. E aí... Só que é uma discussão meio besta, porque assim, você vai discriminar todas? Qualquer quantidade? Então, sempre você vai ter um limite e o problema de garantir que esse limite seja cumprido, né? Sim, porque, por exemplo, o Canadá recentemente liberou a cocaína. Pois é, mas aí quanto de cocaína? E vai liberar também o crack? Então, continuo tendo que limitar o crack. Então, no fundo, assim, seja qual for a escolha social, isso vai trazer... perdas e ganhos, né? As sociedades vão escolhendo os seus caminhos. Mas fato é que, assim, seja qual for essa escolha, haverá algum limite que vai precisar ser, digamos, de uma organização do Estado para garantir aquele limite, né? Então, acho que as ações de inteligência e de combate ao tráfico internacional de drogas e ao crime organizado, elas são fundamentais. E vão continuar sendo fundamentais, e são fundamentais mesmo nesses países em que se descriminalizou ou se legalizou, né, algumas substâncias. Sim, que eles falam, né, do uso só para uso pessoal, né? A quantidade estabelecida, para não caracterizar comércio. E aí, sabe que tem alguns momentos muito marcantes lá na minha experiência na Cracolândia. Eu ia te perguntar mesmo, assim. Um deles é assim, né? À época, a gente montou... Uma das coisas que eram feitas, né, era assim, é o que a gente chama de um equipamento de saúde de baixa exigência. Então, assim, uma coisa é o cara o paciente ou o usuário do sistema de saúde assumir um compromisso ou iniciar um tratamento completo para dependência química. Isso é uma coisa, vamos chamar assim, é um tratamento de alta exigência. O cara vai ter que... O que a gente, entre as coisas que a gente montou uma estratégia de baixa exigência, que era basicamente lá no primeiro andar do hospital, a gente montou
banheiro, chuveiro, um lugar para cortar o cabelo. E aí, num passo mais ambicioso, no andar de cima, tinha uma academia de ginástica, uma sala de pilates, de yoga e uma sala de grupos. Qual que era a lógica? Então, o cara tá passando lá, vai precisar, sei lá, fazer cocô. Ao invés de fazer na rua, vai lá e faz na unidade, né? Quer beber água? Vai lá, bebe água na unidade. E lá tem uns profissionais falando, e aí, como é que você tá? Não sei o quê. Então, você vai criando uma relação e por mais que naquele dia que a pessoa não queira parar de usar, pode ser que no dia seguinte, em algum momento, ela fale assim, putz, o que tá acontecendo comigo, com a minha vida? Eu vou falar com o fulano ali que foi tão gentil comigo. E aí você monta uma estratégia para ajudar aquela pessoa a interromper o uso. Então, essa era a lógica, né? Da coisa de baixa demanda, de baixa exigência, mas a gente também tinha acesso às outras formas de tratamento, né? Mas esse era digamos assim, uma possível porta de entrada, né? E era muito interessante porque... Era uma isca, né? De uma certa forma para... É uma isca, em alguns aspectos... Na dependência química também tem outra discussão, assim, que eu acho também muito sem pé nem cabeça, que é assim... é quem defende a abstinência e quem defende redução de danos, assim, né? Um troço meio sem pé nem cabeça, que é assim... A gente está fazendo o que é possível e é isso, né? Tá usando as melhores evidências. E o que é redução de dano, né? Tudo, de algum nível, tudo que se faz na medicina é redução de danos, né? Porque a morte é certa. Então, não sei, eu acho uma discussão meio besta, assim. Mas nesse sentido, para essa pessoa, ela ter ido lá e receber e poder ter bebido uma água limpa e ter conversado. Ser questionada, ela vai poder entrar. E a gente tá falando assim, putz, como é que você tá? Você tá precisando de alguma coisa? Como é que você tá? Você tá com documento? Você quer ajuda para o seu documento? Para fazer seu documento, seu RG? Você quer cortar o cabelo? E aí, uma das coisas mais marcantes, assim, um dos primeiros pacientes que foi lá cortar o cabelo, E só que tava entrando, tava morando na rua, sujo, com roupa destruída, barba assim, maior que a minha. E aí o cara vai lá, corta o cabelo. E aí um dos primeiros assim, falou, doutor, já dá até pra eu procurar um emprego, hein? E é assim, porque o cara tomou banho, cortou o cabelo, fez a barba, um profissional fez a barba, roupa de doação. O cara falou assim, putz, é aquela sensação, não tá tão longe quanto eu imaginava, sabe? Porque é que ele estava me dizendo ali, pelo menos assim que eu interpretei, né? Putz, parece que tá mais perto do que eu imaginava essa história, né? Essa possibilidade. E é uma transformação. E aí, no dia seguinte o cara volta, e até quando a gente montou a academia, era uma discussão, mas peraí, esse cara tá lá sem comer direito, usando crack, e o atestado médico de que ele pode fazer atividade física, né? E se ele passar mal aqui? E aí, eu decidi assim, dane-se. Pelo seguinte, é um convite, e o cara vai ter essa possibilidade. Eu sei que a atividade física vai reduzir o consumo dele depois da atividade física, então provavelmente naquele dia ele vai consumir menos, ele vai ter menos vontade de consumir. Então, na minha leitura, eu considerei que os benefícios superavam os riscos, né? E assim aconteceu, assim, os caras iam fazer, sem usar um dia e tal. E aí depois vai lá no grupo, o cara que não tem alfabetização, aí faz o grupo de alfabetização. Então, esse era o esquema de baixa demanda. E você fala assim, olha, putz, não tá dando, eu preciso de mais ajuda.
aí ele entra num processo de maior demanda, né? Um conceito em saúde é assim, né? Não é o usuário do sistema de saúde que tem que se adequar ao serviço. O serviço tem que se adequar às necessidades do usuário, né? É óbvio que aí você tem situações que você fala, esse cara é uma emergência, precisa de uma intervenção de emergência. Óbvio que isso faz parte, né? Mas é um olhar um pouco mais amplo, né? Para você oferecer um leque de possibilidades de tratamento que você consiga alcançar a maior parte das pessoas. Agora, se esse cara terminou o processo, por exemplo, ele conseguiu se desintoxicar por um tempo, e aí não tem dinheiro, não tem onde morar, não tem suporte, aí a gente está empurrando ele, tratar a dependência já tem no escopo a recaída, a gente está empurrando esse cara para a recaída, né? O que eu estou te convidando a parar de usar crack para você continuar morador de rua sem usar crack. Esse é que eu estou te propondo. Sim. É duro, né? Então é um trabalho que não funciona sem o componente de apoio social, de apoio para a reinserção no mercado de trabalho, de apoio para a resolução das pendências jurídicas. Na época a gente tinha lá uma parceria, então tinha um pedacinho, representante do Ministério Público, representante do Judiciário, tinha um juiz de direito que era parceiro, que tinha um escritório lá numa das unidades de saúde da região. Então, era um projeto assim, muito bacana e que foi meio que... Foi totalmente modificado. E aí as coisas vão... Mas vão uma indo, proposta, assim, muito humana, né? E pode falar, nada, assim, escolher. não é nada novo. Assim, são só boas práticas e assim, saindo dessas discussõezinhas meio rasas, que são ótimas para você ter seguidor nas mídias sociais, né? Ter pessoas te defendendo, ou então pessoas te odiando. Mas indo mais para a prática, assim, né? E um pouco, no fundo, a minha mensagem principal da história, assim, são pessoas que estão doentes em uma enorme situação de vulnerabilidade. É uma emergência social de saúde pública e que tem, enquanto a emergência de saúde pública tem intervenções possíveis de funcionar, enquanto intervenção pessoal, para cada uma daquelas pessoas, o tratamento tem muita chance de funcionar. Sabe qual é a chance do tratamento funcionar para aquela pessoa lá? A mesma de um tratamento de pressão alta funcionar para alguém com pressão ao longo do tempo. E a gente acha, não tem, esses caras é um mala, vamos... Sim, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Tinha que explodir a cracola. Sabe, às vezes a gente ouve isso e eu entendo, do fundo do meu coração, assim, pessoa, um conhecido meu que mora na região. Fala, puta, que dureza, atrapalha a vida, e os comerciantes que têm que fechar as portas e são roubados. É péssimo, não estou passando pano, assim, né? É péssimo. Mas é algo que só tem uma resolução social, né? É um esforço social, e são pessoas que às vezes o cara se recupera, vai transformar a comunidade dele, vai ser um líder na comunidade dele. Quantas e quantas vezes? E aí, outra coisa que eu me lembro lá é que, assim, o quanto é difícil para a equipe, né? Porque pensa só, imagina a equipe de saúde que está trabalhando só lá na Cracolândia. Todos os casos de sucesso seus, você não vê mais. Foram embora. Você só vê os que não estão dando certo. Sim. Entre aspas, né? Assim, o que a pessoa continua lá no uso compulsivo, em situação de rua.
E o tanto que é desesperador, assim, ainda a gente tinha esse trabalho de ir fazendo as buscas ativas para ir mostrar, olha, putz. E acaba que você ficava sabendo, assim, mas é legal esse trabalho de busca ativa, olha. Não, você tá tendo um viés de seleção, porque você só está acompanhando no tempo as pessoas que não melhoraram. Mas olha, o fulano, todas essas pessoas que retomaram a vida, que estão lá com suas famílias. Sim. Eu lembro de uma amiga, terapeuta ocupacional, que o doutorado dela lá na Unifesp foi nos CAPs. Uhum. E trabalhando com um protocolo específico para prevenção de recaída, né? Ela estava fazendo o doutorado dela nos CAPs da mesma forma que eu paralelamente estava nas unidades também fazendo minha pesquisa. Então a gente trocava muito, né? O que estava acontecendo com cada uma no campo, uma tentando apoiar a outra, né? E eu sempre me sentia muito confortada dentro da minha realidade, das dificuldades que eu tive em campo, quando eu ouvia o que ela trazia. Porque normalmente a gente, dentro dos programas, a gente trabalha com os áudios, né? As pessoas, pelo menos inicialmente, elas vão ouvir a meditação, ser guiada, para depois elas fazerem. É algo assim mais fácil, é como se fosse a rodinha lá da bicicleta de criança, ou quando você está no banco do passageiro, alguém está dirigindo para você, você fica tranquilo. E ela tinha pessoas, por exemplo, que eles tinham conseguido lá, não existe mais, Discman, alguma, para poder pôr, e eles iam tentar dar para as pessoas, e às vezes os usuários falavam para ela, assim, não, eu não posso ter nada comigo, porque eu vou ser assaltada. Então, como é que ela ia fazer para ensinar a meditação se a gente usava áudio e não podia ouvir, nem porque ele não tinha, mas mesmo querendo dar, ele dizia que ele se colocaria numa situação mais difícil. E aí ela falou, olha, tem alguns que a gente vai dar o script para ele ler e poder fazer, né? Então, assim, o quanto, né? E eu percebia nela, assim como você está trazendo, essa abertura, essa humildade, esse não julgamento diante, às vezes, da opção ou da falta de opção. Sim. Né? Que essas pessoas traziam e o quanto, por exemplo, assim, eram relatos, né, da experiência que ela tinha no grupo, o quanto de vergonha, de culpa, né, eles carregavam, que vinha, né, dessa introspecção, de poder se perceber, de não se sentir, por exemplo, digno. E, ao mesmo tempo, a alegria e a sensação, né, de empoderamento, porque nesse programa eles trabalhavam o momento da fissura, né? Que vem esse grande, né, por exemplo, desejo de consumir a substância, muito semelhante às vezes à questão também da compulsão, né, alimentar, e poder mostrar que existe esse pico, né, como uma curva de Gauss, né, então se atinge aquele ápice, mas que por alguns segundos, se você, por exemplo, resistir, ele vai cair. Ele não vai se manter lá em cima, que é muito por onde se baseia a frase, muito usada nesse programa e dentro do contexto do Jon Kabat-Zinn. Você não pode parar as ondas, mas você pode aprender
a surfar. Então, eles usam isso do surfar na fissura. Que é você perceber no corpo que existe, sustentar e perceber que isso assim não vai aumentando progressivamente. Não, ele atinge o ápice e vai cair, mas a questão é o que você faz nesses segundos que duram horas, né? Para poder... Então, foi também uma lição, né? É importante, assim, do que a gente acha que é bom para o outro, do que a gente julga que vai ser, às vezes, o melhor, sem conhecer, de fato, né? A realidade, né? Só como esse olhar de fora, né? O que é o sofrimento. Aí eu lembro de um outro colega que ele faz uma pergunta, né? Então, assim, se você vê uma criança, por exemplo, brincando no esgoto, né? Você vai, talvez, falar, ai, coitadinha, né? Dentro da sua perspectiva, do seu olhar. Não necessariamente ela tá triste, porque ela tá na realidade dela, que para nós é muito agressiva, da mesma forma que, por exemplo, a gente pode só enxergar a solução, ele tem que deixar de usar, esquecendo todo o contexto, esquecendo todo o entorno, como você trouxe. Assim, nesse caminho da recuperação é muito difícil tô falando dessas pessoas que estão na Cracolândia, que são espectros mais graves, né, da dependência, muito difícil que eles consigam uma grande transformação da sua qualidade de vida se não pararem de usar, né? Mas o ponto principal, assim, dos programas é isso. Você conseguir oferecer intensidades de tratamento diferentes e que possam ser utilizadas por perfil de cada paciente. Então, para algumas pessoas não tem jeito, vai precisar da internação. Para outras pessoas, não. Para outras pessoas vai ter uma intervenção intensiva sem estar internado. As pessoas vão demandar mais ações sociais, outras menos, né? Então, mas você precisa ter essas opções, né? Não adianta você falar assim, eu vou ficar só com o social. Aí você está tapando os olhos para um monte de aspectos. Então, eu vou ficar só com a parte da saúde. Aí você está tampando os olhos para os outros problemas, né? Então, essa é uma grande dificuldade. E, junto com isso, tem toda a questão do crime organizado, etc. Então, tudo isso permeando a história, né? Que é o ter fácil, né? Assim, tá muito disponível, né? É outra dificuldade, porque quando é mais difícil, né? Ali o acesso, como você trouxe, é mais barato. Você tem ali o traficante que oferece, então, para as pessoas, né? É difícil, né, deixar de usar quando é como você ter, por exemplo, ali a gente fala, tira as travessas da mesa, porque senão a batata fica olhando para você e você fica olhando para a batata, né? Então, se você se distanciar disso, é um pouco mais fácil. Se tiver ali tão disponível, tá te chamando. E aí, assim, no fundo eu tenho que acreditar aí, assim, a minha referência, né, nesse trabalho, que é o professor Ronaldo Laranjeira, que ele é um cara, assim, que ele curiosamente, ele é altamente respeitado, né, mas se brincar, muito mais reconhecido internacionalmente do que no Brasil. Mas é alguém, assim, que eu respeito muito e eu nesse momento tem pessoas muito sérias agindo, assim, né, para trabalhar ao longo do tempo reduzir esse grave problema social que a gente tem, que são as cenas abertas de uso de crack, as cracolândias, né? Então, meu profundo respeito aí ao professor Ronaldo e atualmente as pessoas que estão nesses serviços e nesse planejamento, porque é uma ação, vamos dizer assim, que você não está... Você está fazendo porque você acredita, você não está jogando para a torcida, porque os louros você não vai colher.
Você está fazendo Sim. Para fazer o que é certo, né? Não é de fachada, né? Só por aquele momento. Né? E obviamente você precisa do viés político ali para conseguir fazer as coisas acontecerem, né? Porque precisa que aquilo politicamente seja importante. Então isso faz parte, né? As nossas escolhas sociais são também políticas, né? Por que o governo vai gastar dinheiro com isso e não com a educação, a merenda nas escolas, né? Não é ou isso ou aquilo, mas no fundo é. Né? O dinheiro é limitado, você tem que fazer escolhas. Então, eu gasto dinheiro com isso, eu compro ou construo mais 50 leitos de UTI, sei lá. Né? Então, é preciso que haja um interesse social e político, né? E que politicamente os políticos tenham interesse em colocar isso. Né? Mas no frigir dos ovos, as pessoas técnicas, né? Elas têm mais clareza disso, que ó, é um esforço que provavelmente meu sucessor vai colher os louros, né? Mas fico feliz que tenham pessoas dispostas a enfrentar isso, porque é muito fácil você largar e falar, não quer saber. É difícil, né, ter a resiliência para algo que a gente faz e que não vai ver tão rapidamente, ou dependendo da situação, talvez não seja possível ver, mas acreditar no que vai deixar para gerações futuras. E assim, sem reinventar a roda também, né? Você não precisa, nossa, eu vou inventar. Não, vou falar o que a Bélgica fez, o que a Suíça fez, o que Nova York fez. Claro que você não traduz isso ipsis literis, né? Tem um monte de adaptações, mas não tem. E fugir também dessas discussões meio rasas, assim, né? Ou isso ou aquilo. Não faz muito sentido, né? Traz muito barulho, mas pois efetivamente, como você falou, é só bom pra gente ganhar seguidores ou haters. Né? Ficar no... A propósito, esse é um assunto que não vai nos gerar haters, viu? Eu espero que você esteja preparado. Pode ser que sim, mas eu acho que é bem importante, né, trazer mais do que só esse conhecimento, mas a sua vivência, né? Você falou foram 3 anos. 3 anos. Não, eu lembro, na época eu estava num serviço que era do governo do estado, né? E tinha uma coisa assim, a prefeitura tinha um serviço lá também, e tinha uma briga política. Agora, quem estava lá, assim, os profissionais, os diretores... Queriam o bem comum. Assim, mega parceiro, né? Assim, pra gente era óbvio que, assim, não... Sim, pelo que a gente está brigando. Era óbvio que a gente estava somando forças e estava tudo válido ali, né? Sim. Então era divertido também, né? Ver esse lado do que ficava para fora nas disputas e não sei o quê, e ali quem tá na linha de frente, vamos lá, um do lado do outro e a gente se ajudando. E todos juntos para tentar... E à época eu coordenava um serviço de saúde, então eu tinha menos acesso aos aspectos sociais, viu? Tinha várias ações sociais, então era super parceria, né? Então isso era muito engraçado. Se, por exemplo, assim, eu te perguntasse dessa experiência de 3 anos que você teve lá desenvolvendo esse trabalho, qual foi ou quais foram as maiores lições que você carrega no seu coração, na sua vida até hoje? Como médico, como ser humano? Olha, eu acho que é essa percepção e assim, de você conhecer aquelas pessoas em situações tão assim, degradantes e desumanas e assim,
e claramente, em pouco tempo, percebeu tanto de humanidade que aquela pessoa tem. Assim. E de que o que eu putz, super formação e não sei. E o que eu sei é tão limitado ali que o trabalho era muito mais junto com aquela pessoa e com a humanidade que ela tem, sabe? Então, essa conversa com o rapaz que falou assim, doutor, sabe por que eu não paro de usar? Minha preocupação é a primeira pedra. Se eu parar, olha o tanto de coisa que eu tenho na minha vida. Você acha que eu vou conseguir organizar isso na minha vida? Você quer que eu pare para isso? Para ser preso? Aí reinou o silêncio por um tempo. E assim, claro que eu tenho várias coisas que eu poderia dizer a respeito disso, mas há algo de extremamente genuíno nisso que ele está falando, né? E que eu não percebia. E que me fez reconhecer digamos, a limitação do que eu sei e a necessidade de ouvir aquela pessoa que está numa situação desumana, mas ela é... Ela tem um potencial, ela tem uma luz, ela tem conhecimento, e só ela que sabe qual vai ser o caminho para a recuperação dela. A sabedoria dela. Então, isso eu acho que me ensinou muito, mas muito, muito, muito. Esse respeito, né, para as pessoas que estão em momentos em que é difícil você entender os motivos, entender as escolhas, e entender o que perpetua aquela situação, mas me fez reconhecer o tanto de ignorância que a gente tem para fazer qualquer tipo de julgamento. E quantas daquelas pessoas não saíram para fazer coisas muito mais importantes do que a que eu fiz da minha vida. E acho que talvez... Quem sou eu para julgar? Então, isso eu vi muitas vezes, né? Isso é muito... transformador. Né? Te faz entender o quanto você precisa ser humilde na vida, né? E ao mesmo tempo, talvez resgatar esse potencial humano gigante, né? Que todo mundo tem, porque diante de tanta vulnerabilidade social, emocional, enfim, e essas pessoas se reconstruírem e ainda não suficiente, né, da sua própria vida, e levarem isso adiante para outras pessoas com a atividade que elas vão desenvolver, acho que também traz muita esperança, no sentido de que é possível, né, que histórias muito inspiradoras podem sair desses lugares da mesma forma que a flor de lótus ou o lírio, né, que sai da lama. Sim, exatamente. Acho que você testemunha dessas histórias. Isso é tão... Acho que na época eu saí e falei assim, nossa, eu preciso escrever essas coisas, porque isso... E aí não escrevi, então já... Mas muitas memórias continuam vivas, não é? Tô lembrando aqui que eu preciso mandar um abraço pro Dr. Cláudio Jerônimo, que é também parceiro lá, e ele continua lá nesse trabalho, continua lá na linha de frente. Ele me sucedeu, assim, e tá até hoje lá. É alguém, assim, muito empenhado. Então, mandar um abraço para ele. Cláudio, depois você me convida para ir no seu podcast, hein? Está convidado para vir aqui no Mente Zen também. É uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. É muito bom, Verinha. Acho que era isso. Muitas perguntas, poucas respostas. Eu acho algumas reflexões. Muitas, né? Acho que muitas reflexões. Acho que essa tem sido um pouco a tônica aqui do Mente Zen. Não trazer
tantas respostas prontas, mas permitir também esse espaço de reflexão, né? Do pensar, do sentir, de se colocar no lugar, de tentar imaginar. Às vezes, quando a gente não vive algumas situações, é muito fácil a gente de fora, às vezes, né, julgar. Então, acho que toda essa experiência, essa vivência que você trouxe com alguns exemplos, tenho certeza que fez cada um de nós parar um pouquinho e talvez revisitar, né? Revisitar a forma de olhar, de enxergar além, de forma mais ampla, mais humana. Muito bom, Maninha. Aprendemos um monte. Obrigado. Aprendemos um monte. Então tá, com isso a gente encerra mais um episódio do Mente Zen Podcast e a gente se vê no próximo episódio. Grande abraço.